Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Ricardo Carvalho. Os comentaristas do Jornal da Gazeta fazem as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandre. Segurança alimentar. Este é o tema da nossa entrevista de hoje. Segurança alimentar é o título que se dá hoje em dia ao acesso regular e permanente aos alimentos, em quantidade e qualidade. É um assunto que está no currículo das melhores universidades. E para falar sobre isso conosco, está aqui a professora da Unicamp, Julie Cristi Oliveira, que pesquisa a relação entre alimentação, nutrição e meio ambiente. Boa noite, Julie. Boa noite. Julie, qual é hoje a grande questão que envolve a segurança alimentar dos brasileiros? Nos últimos anos, o Brasil teve um ganho muito grande em relação à redução da fome, que também é uma faceta da segurança alimentar e nutricional, ou insegurança alimentar e nutricional, quando ela está ausente. Mas hoje em dia, eu vejo uma movimentação muito grande para se discutir, tanto na academia como na sociedade, a questão da contaminação dos alimentos por agrotóxico. Se usa muito ainda, todo mundo sabe que faz mal, e se usa muito agrotóxico. O Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxico. Campeão mundial, é o que mais consome agrotóxico hoje no mundo. A gente tem toda uma produção agrícola dependente do agrotóxico hoje, com vários problemas, como o uso inadequado para certas culturas de algumas substâncias, o uso abusivo e além disso, um incentivo governamental muito grande para o uso, Como né? Assim? Em alguns estados, há uma isenção de impostos para a compra de agrotóxico. E grande parte do financiamento agrícola, ele é vinculado com a comprovação do agricultor da compra de alguns insumos, inclusive os agrotóxicos. Agora, agrotóxico não é grande, que também é uma questão muito importante. Agora, que os pequenos negócios agrícolas que se chamam, que tem na indicada a ministra da Agricultura, a senadora Cátia Abreu, como representante, os agronegócios, facilita, atrapalha? O que tem a ver com a segurança alimentar? Do ponto de vista político, para segurança alimentar e nutricional, é muito temeroso, né? Essa indicação é muito temerosa, até porque se sabe aí que se tem uma postura muito favorável ao agronegócio, né? Uma produção agrícola, uma produção de commodities, né? de mercadorias que são negociadas nas bolsas de commodities internacionalmente e que acabam sendo vinculadas a uma flutuação do dólar, enfim. O agronegócio não está voltado para, vamos dizer, a segurança alimentar dos brasileiros, mas sim para um mercado internacional com bolsas em Chicago, etc. É isso? Exatamente. E o que ajuda ao Brasil o agronegócio? É uma opção de desenvolvimento econômico que, para mim, tem restrições evidentes, né? Não se investe numa industrialização brasileira, né? O lucro que fica para o agricultor, ele é alto, tudo bem, ele é alto, mas poderia ser maior, né, o desenvolvimento econômico do Brasil se o investimento fosse em outros setores, né? E não ficasse tão à mercê desse oligopólio internacional que acaba pressionando o Brasil para ser um grande produtor desses grãos, dessas commodities alimentares. Que são comercializadas e que são negociadas no exterior. Qual é a saída? Qual é a opção ao agronegócio? Eu acho que o que se precisa fazer no Brasil hoje é um investimento no fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Isso inclui a agricultura familiar, a agroecologia. A gente tem uma política pública de agroecologia de 2011 para cá. O que é agroecologia? A agroecologia é uma produção, né, ecológica que exclui o uso desses insumos químicos, como os agrotóxicos, e tem se mostrado altamente produtiva. É a produção orgânica, é isso que se fala? A orgânica, ela tem uma diferença é necessário que faça uma certificação. Mas há uma produção de base agroecológica no Brasil, os assentamentos rurais fazem muito isso, e tem políticas públicas que podem ser fortalecidas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que faz compra pública desses alimentos dos assentados da reforma agrária e distribui esses alimentos nas escolas ou para as entidades socioassistenciais, né? Isso é uma possibilidade de democratizar o acesso a alimentos isentos de resíduos de agrotóxicos e mais saudáveis. Quer dizer, a política pública, a política do governo é que vai definir isso. E hoje o governo
aparentemente, não está a favor, vamos dizer, da agricultura familiar, dessa produção mais ecológica ou dessa produção mais orgânica. E a saúde do brasileiro vai para onde? O Estado hoje, como ele se organiza, ele depende do capital. Então, ele vai ser sempre um espaço de disputa, na minha opinião, né? Então, o que a gente tem que fazer, para além de esperar só das políticas públicas, é pressionar o governo. E os movimentos sociais têm feito isso, né? Pressionar o governo para que se faça e se incentive essas políticas públicas para reduzir, por exemplo, o uso de agrotóxico, ou se proibir agrotóxicos que são já banidos da Europa, mas que o Brasil ainda usa, né? Então, tem vários ganhos que podem ser conquistados. Agora, é um assunto da maior importância, é um assunto extenso, complexo e é muito importante. Sob pressão, rapidinho, o que tem que fazer o cidadão que está em casa, está assistindo a gente, o que ele tem que fazer para, de alguma maneira, pressionar o governo? Eu acho que, primeiro, é buscar comprar alimentos direto do agricultor. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de feiras da agricultura familiar orgânicas espalhadas pela cidade, pedir informação, buscar informação. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, se posiciona muito, né, nesse sentido de cobrar o governo sobre resultados de estudos que analisam esses resíduos de agrotóxico nos alimentos e tem se informar também bastante, e se informar. E hoje a gente tem muito, né, uma disponibilidade de informações em relação a isso muito maior do que se tinha 10 anos atrás, né? Então a gente teve alguns ganhos e eu acho que essa pressão do consumidor ela é importante. Saber a origem do que se compra, a gente quase não tem rastreabilidade. Então a gente compra, vai para o supermercado, compra alguns alimentos e não sabe a origem e claro que não vai saber a quantidade de agrotóxicos e de resíduos que estão presentes. Existem sites que tratam disso, né? Quer dizer, dá para se ter acesso a essa informação até para saber como combate, não é isso, Júlia? Exatamente. Júlia, foi muito boa a tua entrevista, muito obrigado, muito elucidadora, gostei demais e é um assunto que a gente tem que voltar a falar e sempre. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Gabriel.